Boa noite, meus queridos, queridas, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Eu quero dividir com vocês nesse vídeo algo que me chamou muita atenção num livro que eu terminei de ler. Este livro aqui, Investindo no Crescimento Espiritual, do pastor Jucimar Ramos. Você já conhece? Se você não conhece, nas livrarias evangélicas você deve encontrar. Eu adquiri esse aqui numa livraria da Cidade Quadrangular, em Belo Horizonte. E recomendo, vale muito a pena. E me deu vontade, sim, de dividir com você que está aí no meu canal, você que já inscreveu, você que não se inscreveu, inscreve, curte, compartilha. A síndrome do caolho. Vocês já ouviram falar da síndrome do caolho? Talvez vocês já conheçam, mas para mim foi uma novidade e eu gostaria de dividir com vocês. Eu marquei algumas coisas, eu vou lendo, vou marcando tudo, né? Algo tão assim que me fez refletir, pensar em mim, né? Se a gente se encontra nessa posição de caolho, né? Dentro do contexto aqui. E algumas coisas que eu marquei me chamaram a atenção, né? O conceito de síndrome do caolho. O que é essa síndrome do caolho, de acordo aqui com o pastor Jucimar Ramos? Ela é baseada num ditado popular que todo mundo conhece. Vocês já ouviram falar assim que em terra de cego, quem tem o olho é rei? Pois é. Foi baseado nesse jargão, né? Nessa frase que todo mundo conhece. A ideia dessa frase, né? Em terra de cego, quem tem o olho é rei, quer dizer, né? Em terra de cego, todo mundo na mesma condição de não ver nada. Quem tem um olho se considera melhor que os outros, né? Numa posição melhor que os outros. Na verdade, ele não é rei coisa nenhuma, ele é só um caolho, né? E aí vai desenvolvendo toda essa teoria da síndrome do caolho. A ideia por trás do adágio é que o indivíduo é cego, mas apenas de um olho. E como os outros são cegos dos dois olhos, ele vê e usa essa cegueira parcial para se sobrepor aos outros que são completamente cegos. Se acha melhor do que os outros, porque os outros não enxergam nada. E ele tem um olho, né, que enxerga. Então, lendo todo aqui o capítulo, isso levando assim para as práticas diárias do convívio, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro de qualquer contexto social, me levou a refletir muito. Falei, gente, não é que é muito comum mesmo isso acontecer? Então, olha só, algumas coisas que eu andei marcando, uma delas diz o seguinte, aqui, o indivíduo que tem essa síndrome do caolho, ele tende a cuidar de todos os cegos ao redor, pois assim ele se torna uma pessoa boazinha. E todos pensam, nossa, como ele é bonzinho, porque cuida de todos os cegos. Contudo, se algum daqueles cegos procurarem um tratamento para se curar, ele sabota e empurra o indivíduo para baixo porque não quer vê-lo crescer. Ele quer ser o caolho enquanto os outros são cegos. No momento ele empurra a pessoa para cima e todos percebem que ele está cuidando, está ajudando. Mas no momento que aquele indivíduo está se levantando sozinho, ele faz de tudo para puxá-lo para baixo. Isso nos leva a refletir o quê? Né? Muita gente só se sente importante, só se sente parte integrante de um meio quando ele está melhor, né? Vamos colocar entre aspas, em situação melhor que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, mas há aqueles que se acham melhores. E aí ele procura ser ajudador, procura estar sempre se envolvendo nos problemas, tentando ajudar, mas quando percebe que aquele que ele está ajudando começa a se sobressair mais do que ele puxa o tapete, ele puxa para baixo, porque não aceita que outros se sobressaiam a ele. Isso na terra dos cegos, né? O que tem o olho só se sente rei, por quê? Porque ele tem um olho ao ponto de que os outros não têm nenhum. Se um daqueles cegos sai dessa zona de conforto, né, ajudado por ele, começa além de ser ajudado por ele, procurar outros meios de melhorar sua posição, ele sendo ajudado, ele procura maneira também de ter a sua visão de volta, começa a descobrir de repente que há formas de se curar da cegueira, e aquele ajudador, o caolho, ele percebe que aquele cego está querendo se sobressair, que ele tem chance de sair do domínio dele, ele vai
puxar o seu tapete, ele vai começar a sabotar aquele que quer melhorar. A pessoa que tem a síndrome do caolho, ela quer sempre ser o centro, ela quer sempre ser um ponto principal dentro de uma relação. Não aceita que outros se sobressaiam a ele. Então, outro ponto que eu achei interessante aqui, se o ajudado, ele se sobressai ao ajudador, o ajudador começa a sentir que aquela pessoa está traindo. Se sair melhor do que ela em qualquer coisa que seja, se ela começar a se tornar independente desta pessoa, não ter mais necessidade, se o ajudador ele começa a achar que o outro vai ser maior do que ele sabota porque ele acha que é uma traição, que ele vai ficar sozinho, que ele vai ser deixado, né? E isso é realmente uma síndrome, chega a ser uma doença, não é sadio para ninguém, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Então aqui, ó, uma outra parte que eu marquei, que me chamou a atenção, a pessoa com essa síndrome do caolho, ela não consegue perceber que está sabotando o outro que ele mesmo promoveu. Ele é um ajudador até um certo ponto. Quando aquela pessoa que está sendo ajudada, ela começa a se sobressair sem a necessidade dele, ele começa a sabotar essa pessoa sem perceber. Começa a bloquear a possibilidade dessa pessoa se sobressair sozinha, sem perceber. Não consegue perceber que de forma inconsciente ele precisa que esse indivíduo esteja abaixo dele para ele ser o caolho na terra do cego, para ele ser o essencial, para ele ser o ponto principal, que ninguém pode ser nada sem ele, ninguém pode viver sem a ajuda dele. Ele tem que ser o ponto de apoio de todo mundo, ele tem que ser importante para todo mundo. Tem que se sobressair de alguma maneira. Por isso que é chamado de síndrome, porque não é um sintoma só, é um conjunto de sintomas operando numa mesma situação. Um conjunto de sintomas, aí vem o quê? Vem o egoísmo, vem a soberba, né? Vem até uma certa carência, porque o medo de ficar sozinha é muito grande. Várias coisas estão acontecendo dentro dessa pessoa e dificilmente ela vai perceber sozinha. Então, uma outra atitude que conta como problema é que o caolho, ele está sempre ocupado em cuidar da cegueira dos outros e nunca cuida de si mesmo. Ele não para pensar, se eu tenho um olho que funciona, que enxerga, eu vou procurar formas de repente curar o outro olho também, não. Ele já se acha suficiente porque ele tem algo a mais do que os outros. Para ele tá bom. De uma certa maneira ele está numa situação melhor do que os outros. Então ele está ali cuidando da cegueira dos outros e deixando a sua de lado. Ele não se resolve porque a cegueira dos outros é a sombra perfeita para a cegueira dele se esconder. A cegueira total dos outros é muito maior do que a dele e ele esconde esse seu problema, esse seu defeito na sombra dos outros que estão com um problema maior. A seguinte fala o define perfeitamente. É uma pessoa que normalmente ela usa termos, expressões como esta. Sinceramente, tenho que admitir que não vejo direito, mas fulano com absoluta certeza é cegueta de vez. De toda maneira, ele está melhor do que o outro. Ele está sempre se achando numa posição melhor que o outro. Eu posso até ser cego de um olho, mas o outro está pior do que eu. Eu posso estar até com esse tipo de problema, mas o outro está com problema XYZ, né? Ah, minha situação pode até não estar boa, mas a do fulano está pior, né? Então ele tem que estar melhor que o outro o tempo todo. Um outro padrão de comportamento nesse sentido é que a pessoa que se encontra com essa síndrome do caolho, ela não aceita se relacionar intimamente com gente que ele considere superior a si. Se ele achar que uma pessoa está numa posição de vida, numa situação melhor do que ela corta a relação, ela não desenvolve relacionamento com essa pessoa, porque ela corre o risco de se sentir inferior. Isso não é aceitável para quem tem a síndrome do caolho. Essa é mais uma característica que o trava no nível que ele está, porque o grande segredo de crescer é ter gente maior puxando para cima. Então, ninguém cresce perto dele. Ele tem que estar sempre numa posição maior e melhor do que o outro. Quando alguém melhor do que ele se aproxima, ele foge ou tenta derrubar essa pessoa, embora que nem sempre o consiga. Então, se chegar uma pessoa
ou se ele chegar no meio em que ele se descobre inferior a alguém, ele vai tentar sabotar aquela pessoa, ele vai tentar, por baixo dos panos, né, ajudar, mas maquinando formas de derrubar aquela pessoa e de repente tomar o lugar dela, ou tentar ser melhor do que ela. E por último, no conjunto, nesse contexto todo da síndrome do caolho, há o padrão de não permitir que os outros cresçam e deixem de ser cegos. Então, o limite de crescimento de todos aqueles de que ele cuida é a sua própria altura. Ele é o teto. Todos podem crescer, mas que cresçam até chegar a mim. Não pode passar do meu nível. Então, esse é o ponto limite do ajudado pelo que possui a síndrome do caolho. Eu vou ajudar, ele vai crescer, mas ele não pode passar de mim. Eu sou o teto. Se passar de mim, eu vou ter que fazer algo para que ele desça. Todo discipulador sincero que está praticando o verdadeiro discipulado, ele sonha naturalmente com o seguinte pensamento: eu quero que meu filho seja maior do que eu. Esse é o pensamento sadio de um ajudador. O ajudador verdadeiro, ele não pode pensar que o discipulado dele só pode chegar até ele. Não pode ter ele como teto, né? O discipulador verdadeiro, ele quer que o seu discipulado, ele quer que o seu aluno, ele quer que o seu aquele de quem ele está cuidando cresça e cresça mais do que ele, né? Para que possa ajudar mais, para que possa gerar mais. Esse é o pensamento sadio. Esse deveria ser o pensamento sadio. Eu posso fazer parte hoje de uma equipe de ajudador, desde que sadiamente eu queira que aquele que está sendo ajudado, ele se levante, cresça e vá além de mim. Porque eu vou ficar para trás um dia e ele vai continuar o legado. Ele tem que sair melhor do que eu para ajudar mais, para mais e mais pessoas crescerem através dele. Concorda? Então, o natural é que aconteça o quê? Existe o discípulo e existe o discipulador. Existe o ajudado e existe o ajudador. Existe o aluno e existe o mestre. O discipulado, ele humildemente acha que ele tem que chegar ao nível do seu discipulador. Ele fica feliz com isso. Mas o discipulador, ele espera que o seu discipulado cresça até ele e supere ele. Seja maior do que ele. O bom professor, ele quer que o seu aluno seja maior do que ele um dia. Isso é o processo natural. Então, o que está sendo discipulado, ele alcança o nível do seu discipulador, de repente ele supera o seu discipulador, mas ele não aceita aquela condição, não. O meu mestre é o maior. Mesmo ele se superando, ele nunca vai assumir esse patamar de que saiu melhor do que o seu discipulador. Ao contrário, que o discipulador, ele vai ter orgulho de dizer: o meu discípulo, hoje ele é maior do que eu. Esse é o processo natural. A partir do momento que o discipulador, ele não aceita, ele quer dar equidade para baixo, a partir do momento que ele não aceita que o seu aluno, que o seu discipulado seja maior do que ele está sofrendo sim a síndrome do caolho. Então, tudo isso foi coisa que foi chamando a minha atenção. Porque às vezes nós não temos tempo de analisar nossas práticas, né? Nosso jeito de agir, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de lidar com as outras pessoas, nosso jeito de liderar. Então, eu fiquei pensando, falei que interessante. É importante que a gente reflita sobre isso, sobre essa síndrome do caolho, porque dificilmente quem está nessa situação vai entender que está, né? Você tem a síndrome do caolho, sofre da síndrome do caolho? Eu sofro da síndrome do caolho? Você conhece alguém que sofre disso, que não pode ver o seu sucesso, que você percebe que tenta te ajudar, mas que de uma certa maneira vigia os seus passos para que você não se sobressaia tanto assim? Resumindo, simplificando,
este padrão comportamental, o caolho ele não consegue crescer mais porque precisa estar entre os cegos. Para ele se sobressair, ele precisa estar no meio de, vamos chamar aqui de ignorantes. Ele precisa ter a certeza de que ele tem algo a mais do que os outros. E se os outros alcançarem aquele algo a mais que ele tem, ótimo, até aí tudo bem. Mas se sobressair, não é bom que fique perto dele, porque ele vai puxar para baixo. Eu achei interessante, eu super recomendo a leitura deste livro, Investindo no Crescimento Espiritual. Fala de várias temáticas da nossa vida, pensando no crescimento espiritual, as etapas do crescimento, as consequências de se queimar etapas, porque o crescimento ele é gradativo, né? Ninguém nasce hoje e cresce 10 anos em um, né? Existe todo um processo de amadurecimento físico, mental, intelectual e espiritual, tudo faz parte. Crescendo através do aconselhamento. O aconselhamento é algo também que mexe muito com o brilho das pessoas. Tem gente que não aceita ser aconselhado, acha que o outro está aí pregando moral para ele, que o outro está crescendo, querendo ser melhor do que ele, né? Quando aconselha, acha que está ditando formas de como ele deve viver. Então, ensina aqui, né, o crescimento através do aconselhamento. Posturas para crescer através do aconselhamento, como eu devo me comportar, como eu devo analisar, avaliar e mudar as minhas práticas através do aconselhamento. Tem métodos para se avaliar se aquela equipe que você lidera ou que você está participando está crescendo ou não. E ferramentas de intervenção para conselheiros, né? Você que é um aconselhador, né? Ensina aqui como ter ferramentas apropriadas para avaliar se o seu grupo, se o seu discipulado está alcançando o crescimento através aí do seu trabalho. E enfim, é um livro muito interessante, falou muito no meu coração. E para você, eu deixo aí, tá? Essa dica. Investindo no crescimento espiritual. Vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro, o autor, tá? Para que você possa estar procurando aí para sua leitura, para o seu crescimento, para trabalhar aí no meio que você convive, né? Se você é líder de igreja, melhor ainda. Vai ser muito útil para suas práticas aí enquanto liderança. Amém? Então, fique com Deus. Um beijo. Fica aí com essa dica de leitura. E não esquece, inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte, compartilha para que esse vídeo e outros possam chegar a mais pessoas. Um grande beijo.